continuar o nosso Ver Mais falando de saúde. E agora, para esclarecer dúvidas e mitos sobre o vitiligo, essa doença caracterizada pela perda da coloração da pele, nós vamos conversar aqui com essa doutora linda, natural de Joaçaba, Estou recebendo ela aqui, a minha querida dermatologista, Giane Gauzi. Giane, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Tudo bem, querida? É um prazer estar aqui, tudo bem, e você? O prazer é todo nosso, tudo bem, melhor agora. E estou aqui curiosa porque eu quero saber a origem, Como ocorrem as lesões na pele que dão origem a essa perda da coloração que afeta aí mais de 95 milhões de pessoas. Sim, a pessoa ela tem que ter uma predisposição genética a desencadear o vitiligo. Então, a pessoa tendo essa predisposição genética, o corpo dessa pessoa, ele não vai reconhecer os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que é o que dá o pigmento, a tinta da nossa pele, o corpo não reconhece. E ele vai atacar esses melanócitos e destruir esses melanócitos. Então, não vai haver a produção de melanina, então por isso que é uma despigmentação da pele nessas pessoas. Olha só. E existe uma causa mais específica para o desenvolvimento do vitiligo ou não? Não há uma causa, Então nós chamamos de uma doença autoimune, que é aquilo que eu expliquei, Então o corpo não reconhece essas células e vai atacar e vai ter essa destruição. Mas nós observamos alguns gatilhos para desencadear essas lesões. Então, por exemplo, algum estresse emocional. Nós observamos um aumento muito grande pós-pandemia, Pessoas perderam familiares, crianças, ficaram em casa. Então, teve algum gatilho que nós chamamos para desencadear essas lesões. Doutora, quando você recebe um paciente no consultório, faz o diagnóstico, essa doença, ela pode ser diagnosticada na hora? Ela pode ser tratada? Pode ser curada? Como é que funciona? Então, nós não falamos em cura, nós falamos em tratamento, mas não é porque não há cura que a pessoa não deve deixar de procurar o médico dermatologista para fazer esse tratamento. Porque quanto antes a pessoa quando for inicial esse vitiligo, é mais fácil de tratar do que aquele vitiligo que há anos está com a pessoa, então vai ser mais difícil de tratar. Então, assim, muitas vezes o diagnóstico realmente, como você disse, ele é clínico, Nós vamos observar aquela lesão muito branca, diferente da coloração da pele, porém, em alguns casos, ele mimetiza outras lesões de pele, então vai ser necessário alguma biópsia, que é tirar um pedacinho da pele para fazer o diagnóstico. E aí nós vamos avaliar esse paciente como um todo para ver qual tratamento nós vamos indicar. Essa doença ela pode ser classificada em 2 tipos? Pode. Nós chamamos de vitiligo segmentar e não segmentar. O segmentar é quando ele acomete uma parte só do corpo. Então, por exemplo, na testa, no pescoço, ele está localizado numa parte, é o segmentar. E o não segmentar, que é o mais comum. Então, ele geralmente é bilateral, então, áreas de trauma. Então, nós observamos nas mãos das pessoas, nos joelhos, nos pés. Então, essa é a forma mais comum. Perfeito, doutora. Quando tem a lesão, certo? Quando é diagnosticado, tem a lesão, a pele fica mais sensível? No começo, as pessoas elas podem sentir um desconforto, uma vermelhidão, quando se expõe ao sol, porque a melanina que protege a nossa pele contra o sol. Mas geralmente as pessoas elas não sentem nenhum sintoma, são lesões assintomáticas, a pessoa não vai sentir absolutamente nada. Então, por isso que muitas vezes elas não buscam tratamento, porque não sente nada, não dói, então elas não procuram. Acaba não incomodando e vai deixando, Exato. Acaba se acostumando também. É importante ressaltarmos que o vitiligo não é contagioso, mas ainda assim, doutora, existe um grande preconceito, Infelizmente, nós observamos no consultório as pessoas vindo buscar
não por elas, mas pelas outras pessoas. Ah, eu tenho vergonha porque ficam me perguntando o que é, né? Então, a gente sente isso dos pacientes. Então, eles acabam vindo buscar ajuda por causa do preconceito. Então, o vitiligo, ele traz, né, muito, ainda mais quando é localizado na face, que é o nosso cartão de visita é o rosto. Então, muitas vezes é perto do olho, perto da boca. Então, a pessoa tenta esconder com maquiagem. Então, infelizmente, tem esse preconceito, mas é bom deixar claro, como você disse, né, não é contagioso. Então, não tem problema nenhum, pode pegar na pele da pessoa, não vai ter transmissão. Com certeza, e abraçar bastante, né? Transbordar carinho. Temos participação, doutora, pelo nosso WhatsApp. A Débora mandou mensagem. Tenho vitiligo desde criança, não sinto dor, mas agora está aparecendo no meu rosto. Qual é a sua dica para a Débora? Ela até mandou foto para a gente aqui, doutora. A doutora também está acompanhando. Ela tem no braço, né? Sim, então o quadro dela já mais prolongado desde a infância. Então, nós temos que ver o porquê que ele agora está se manifestando em outras partes do corpo. Será que ela teve algum estresse emocional ou até físico? Às vezes, a gente observa, às vezes, a pessoa que trabalha traumatizando o local, por exemplo, a mão, vai desencadear lesões na mão. Então, observar se ali ela está machucando o cotovelo, né, o porquê que estão surgindo novas lesões. Então, seria importante ela ter essa avaliação para ver o porquê estão aparecendo novas lesões e qual o tratamento para nós indicarmos para ela. Débora, você que está acompanhando a gente, fica a dica aqui da doutora Giane também, ia falar doutora Débora já. E faz aí uma consulta, vai ser muito importante para você, tá, querida? Doutora, quem tem mais chance de desenvolver o vitiligo? Homens, mulheres, e aparecem em que idade? A gente já falou que pode ser algo de infância também, né? Sim. A proporção é igual entre homens e mulheres, não há uma tendência maior. E geralmente são em pacientes mais jovens. Nós observamos em crianças, em jovens, mas em torno de 70% a 80% dos casos se iniciam antes dos 30 anos de idade. Antes dos 30 anos, bem jovem, né? Doutora, para finalizarmos, ao aparecer manchas na pele, o ideal é procurar, então, um dermatologista, um profissional da área, né? Sim, porque a gente pode, como eu falei, ver a lesão e já dizer, é vitiligo. Mas, às vezes, não. Às vezes, ela pode parecer outras coisas. Às vezes, uma micose, que é aquele pano branco, ou ser algum trauma, que quando cai a casquinha fica aquele branco. Então, ele pode mimetizar outras doenças de pele. Então, é importante a pessoa vir ao dermatologista para a gente fazer o diagnóstico. Importante também que o vitiligo, muitas vezes, pode estar associado a outras doenças que a gente chama autoimunes. Então, muitas vezes temos que fazer alguns exames laboratoriais, alguma alteração de tireoide, glândula tireoide pode também dar alteração. Então, isso tudo é o médico que vai avaliar e a gente vai ver qual é o grau, qual a localização para indicar o melhor tratamento. Perfeito! Doutora Giane, muitíssimo obrigada pela participação, adorei te receber aqui também. Obrigada. E claro, né, respondendo aí as dúvidas, se você tem dúvida também, continue mandando aqui no nosso WhatsApp. Obrigada, querida, e uma boa semana. Agradeço, igualmente.